Estamos chegando agora, né? Ainda não sabemos direito, né? Eu não estive com meu filho, ainda não tivemos tempo de conversar. É claro que a gente está abalado, né? É muito difícil esse momento para todos nós. A família está com uma expectativa de que ela realmente vá à júri popular? Eu não posso afirmar nada, porque não temos assim, eu não tive assim acesso, nós não houve um tempo hábil de, ainda mais agora eu voltei ao trabalho, na Secretaria de Educação, fiquei sem tempo, mas nós estamos confiando na Justiça, cegamente na Justiça, porque haverá de haver justiça nesse país e nós confiamos plenamente de que as nossas autoridades judiciais cumprirão com o seu dever, com a sua obrigação, e é nisso que a família confia. Tem outras fases, porque é processo de júri, e o que eu vou tentar, de certa forma, é que seja feita uma justiça sem emoção e dentro de uma razão, porque é uma situação delicada, onde eu sei que há uma família, há uma sociedade abalada pelo que houve, porém, obviamente que do outro lado há um ser humano e a gente tem que respeitar esse ser humano e tentar fazer com que ele pelo menos saia daqui sabendo que teve o direito à ampla defesa, que é um direito constitucional que todo Estado democrático tem. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco a emoção. É difícil, principalmente para o cidadão comum, entender o que aconteceu, porque na verdade foi um crime bárbaro, que choca o país. Então a gente tem que só lembrar o seguinte, que a ampla defesa, que o direito a ter uma assistência jurídica, a acusada, ela não está bem e ela preferia, durante os depoimentos das testemunhas, ficar na carceragem e só retornar à sala no momento do interrogatório. Só que aí tem a questão dos reconhecimentos, né? Na hora de reconhecimento, se for o caso, ela vem. Só para ela não ter que ficar aqui, ela não está bem e corre o risco até de passar mal e não ter continuidade nada. Não, desde que fique consignado que foi a pedido da defesa. Dessa audiência, inicialmente, o doutor defensor público foi solicitado inicialmente que o professor estagiário do professor de ginásio, que a minha pasta está com ele lá para pegar no celular. mais uma cadeira. Sabe, no meu gabinete tem delegado de polícia, correto? O senhor foi arrolado nesse processo, onde a réia Suzana do Carmo de Oliveira Figueiredo figura na qualidade de acusada de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, montado em concurso material. O senhor foi uma das testemunhas de acusação, o senhor atuou aqui no caso como delegado. Gostaria de saber se o senhor conhecia a senhora Suzana anteriormente. Não, excelência, eu não conhecia a Suzana antes do fato. Conhecia, era amigo, tinha alguma relação com algum parente da vítima? Não conhecia ninguém da relação dela.
Está depondo sobre compromisso, vou passar a palavra para o promotor. Boa tarde, doutor. Boa tarde, silêncio. O senhor foi a autoridade policial que presidiu o flagrante? Fui eu que decidi o flagrante. O senhor pode narrar para o juízo o que o senhor apurou, quais foram suas conclusões? Nós recebemos a notícia inicialmente do desaparecimento da criança, né? Imediatamente eu fiz contato com os delegados da DAS, da Divisão Antissequestro, e pedi apoio em razão do desaparecido, que é uma criança, né? Paralelo a isso, determinei algumas diligências, né? Colégio, pesquisa. Enquanto essas diligências começaram, já chegou a notícia na delegacia, através de um motorista de táxi, que ele teria levado a Suzana na casa dela, lá com a criança. E fora isso, fora essa situação, outro taxista, que foi que levou a criança para o colégio, já estava fazendo contato com a Suzana para encontrá-la, porque foi ele que levou a Suzana até o colégio. Um levou do hotel até a casa, o segundo que estava na delegacia, e o primeiro levou do ponto de táxi até a escola, né? E depois da escola até o hotel, né? Então, essas coisas conjuntas, uma equipe fazendo uma coisa, outra equipe fazendo outra, foi reunida essa informação através de mim, que deu para eu concluir a participação das pessoas no evento. Inicialmente, o primeiro taxista chegou a figurar dentro do meu conceito como uma pessoa suspeita, mas eu já tinha ali mandei buscar o recepcionista do hotel, que me contou que a Suzana se hospedou lá, que durante a tarde, no final da tarde, ele viu pela rede social um pedido de ajuda para localizar a criança. Esse recepcionista ligou para o segundo taxista, porque foi ele que chamou o taxista para buscar a Suzana no hotel. Paralelo a isso, o primeiro taxista recebeu essa informação na substituição de motoristas, que teria uma criança sumida, e ele rapidamente associou aquela criança a que ele teria feito a corrida, e o primeiro taxista fez a ponte com o acusado e foi buscar a polícia. A polícia lá, do primeiro taxista, tem informação da descrição do carro, estava procurando o carro. E o taxista, quando pegou a Suzana, levou ela para um ponto de encontro com os outros amigos, onde tinha policial. Então, ouvindo essas três pessoas e sintetizando, eu observei que a Suzana não tinha parceiro. Ela usou primeiro um táxi desconhecido, depois um outro táxi desconhecido. Ela utilizou um hotel de pouca expressão. Enfim, ela se hospedou nesse hotel por muito pouco tempo. Ela não tinha espaço para participação de mais ninguém. Aí, quando fizeram diligência na casa da Suzana, através da informação do segundo taxista, encontraram o corpo da criança na sala, dentro de uma mala. Nas investigações, o senhor afastou a participação desses dois taxistas? Completamente. Inclusive, a participação na elucidação deles foi fundamental. Foi muito importante, de ambos os taxistas. Qual foi a participação da Polícia Militar? A Polícia Militar foi o braço das diligências. À medida que as informações chegavam na delegacia, a gente ia repassando ela para a Polícia Militar, e a Polícia Militar ia buscando tentar alcançar. Quando a Suzana foi entregue à Polícia Militar inicialmente, ela contou uma história de sequestro, de traficante. Eu fiquei sabendo que os policiais chegaram a ter que fazer uma suposta diligência atrás do carro que estaria com a criança, sem saber, porque eles não tinham informação do segundo taxista, que teria o endereço da casa. Então, acreditando que teria um traficante por trás dessa história, chegaram a tentar perseguir alguém, tentar buscar alguém, e não lograram êxito, entendeu? Então, uma parte da polícia buscava a Suzana, outra parte da polícia buscava um carro, cada parte da polícia buscava uma coisa. Só depois que a gente concentrou essas informações na delegacia, que a gente passou a organizar passo a passo o que a gente ia fazer. No início a gente tinha muita emergência, porque a criança desaparecida precisamos localizar. Então, vai polícia para tudo que é lado. Quando chegamos à conclusão que a criança estava morta, o corpo está lá, passamos a organizar as provas e ordenar para poder fazer a lavratura do auto.
O encontro do corpo da criança foi feito pela Polícia Militar. Foi feito pela Polícia Militar. O senhor sabe onde é que se deu esse encontro do corpo? O corpo estava na sala, inclusive eu voltei no local. Eu refiz a perícia, eu depois fiz nova perícia, porque a Suzana declarou que a roupa da criança estaria na lixeira. Nós voltamos na casa com a perícia, reviramos uma lata enorme de lixo do lado de fora da casa, não encontramos nada, voltamos lá, falou que lixo, ela falou dentro de casa. Voltamos novamente na casa e arrecadamos numa lixeira na cozinha a roupa, caderno, alguns objetos da criança destruídos. Quem é que morava nessa casa? A Suzana. Morava sozinha? Sozinha. Qual foi o primeiro contato que o senhor teve com a acusada? Na delegacia, ela, na condição de suspeita, né? Até então ainda não estava presa a captura, eu não tinha confirmado nada, eu não sabia de nada. E ela começou com várias histórias. Cada hora ela narrava objetivamente uma história. Uma dessas histórias que eu incomodei a família da vítima foi que ela teria matado a criança, teria levado para casa. O pai da criança sabia que a criança estava lá, morta. O pai da criança teria visto a criança na sala e saiu desesperado chorando. Essa informação, naquele momento, eu não podia descartar. Eu mandei uma equipe entrevistar o pai da criança a respeito disso. Né? Aí o pai falou que nada, absurdo, não sabia que criança estava. No dia do fato, ela ligou, não sei se esse contato foi feito horas antes, acho que foi feito horas antes, na parte da manhã. Quando no horário que ela pretendia o táxi, ela ligou para o taxista, que é Rafael nome. O Rafael estaria numa corrida e falou, a senhora aguarda que eu já estou voltando. Eu chego em 10 minutos. O Rafael chegou, ela pegou e embarcou nesse táxi, foi para o colégio onde a criança estudava. No colégio, ela simulou, perto do colégio, ela simulou estar no telefone. Aí virou para o Rafael, que era o motorista, e falou, ó, meu sobrinho, o meu afilhado, o meu filho, eu não me lembro qual foi o termo que ela se referiu para o motorista, está me aguardando lá. Você pega lá que eu estou aqui no telefone? Aí o Rafael parou o carro, desembarcou, foi lá na portaria do colégio, perguntou se tinha uma criança esperando que a mãe ou a tia. Ela já estava implicada, ela já sabia que estava implicada. Sabia, e ela estava tentando... Só não estava formalmente formalmente, ela não quis falar, né? Se ela não quis falar formalmente, eu não a obriguei. Todas as versões ela confirmou que ela tinha matado a vítima? Falei, mas você não matou? O corpo estava na sua sala? Aí ela começou a tentar justificar que matou, porque o corpo estava na casa dela. Como é que ela fala que não matou? O senhor chegou sobre as qualificadoras. Bom, vamos lá. Questionou-se no início a extorsão mediante sequestro, né? Em razão de ter sido entregue pela mãe da Suzana. Ela era amiga de frequentar a casa diariamente. Ela era manicure, mas ela não frequentava a casa por ser manicure. Ela frequentava a casa por relacionamento superficial, pode ter tido. Agora, o relacionamento principal dela era a amizade que ela tinha com a mãe da vítima. O documento 148, esse foi esse documento que a mãe da vítima apresentou para o senhor na delegacia? Pode ficar sentado. Tem os seguintes aí também, no 48 é o seguinte. Esse documento foi apresentado pela mãe do senhor? Foi isso aqui mesmo. Isso foi encontrado na bolsa da Suzana pela mãe da Suzana. Quando, no momento em que o senhorio pediu a casa de volta. E aí, a Suzana presa, o único parente que tinha era a mãe. A mãe foi lá pegar as coisas dela. Encontrou isso aqui, segundo a mãe, dentro da bolsa da Suzana. Entregou para o senhor? Entregou na delegacia para fugir do assédio da imprensa, segundo a mãe nos falou. Quando esse flagrante foi enviado à justiça, pairava a dúvida de a participação de outras pessoas. Passa a palavra assistente da acusação. Pode perguntar direto. Muito rapidamente. Perto do microfone. Bueno, embora ela não tenha prestado declarações no Auto dos Anjos, ela na delegacia existia um batalhão de repórteres. E ela foi, segundo a resposta escrita pela sua defesa técnica, ela teria sido entrevistada. Usou essa expressão na folha 355, quando entrevistada pelos repórteres. Eu gostaria de saber o seguinte: durante essa entrevista com os repórteres, o senhor, pessoalmente, ou através de algum policial da sua equipe,
fiscalizaram essa entrevista, estiveram presentes nessa entrevista, ouviram o que ela disse aos repórteres? Olha só, em todos os atos com a Suzana, especialmente nessa situação, eu estava presente lá o tempo todo, né? E os repórteres atrás de mim. E eu perguntei a Suzana, falei, ó, tem vários repórteres querendo falar contigo, para você se justificar. Você quer falar com eles? Quero sim. E aí eu chamei os repórteres para se aproximarem. Quando os repórteres se aproximaram, eles perguntaram, não, você ia falar, não sei o que, não sei o que. Aí ela falou, ela saiu espontaneamente, ela tinha tirado a captura para ela dar essa entrevista. E ela, de forma muito espontânea, isso está gravado, é facilmente perceptível, começou a contar lá as versões dela. E eu estava ali do lado escutando tudo que ela falava, até porque eu estava interessado naquelas informações, né? Isso foi feito algumas vezes, não foi feito só uma oportunidade, não. Ela falou de uma equipe uma coisa, depois vieram outras equipes a repetir outra, e cada aí tem várias reportagens espalhadas, cada hora ela falava uma coisa. Não é ficar com a vítima guardada e negociar a vida da vítima, não. Ela matou, se livrou do problema e agora vamos usar o psicológico para trazer o dinheiro, e perto da família ela poderia ter o termômetro de que momento esse dinheiro seria pago, uma vez que ela se passava por amiga da família. E por parte da imprensa, o senhor notou, descobriu, recebeu informação de que algum repórter, algum jornalista sugestionou, ameaçou? Não, os jornalistas estavam todos juntos. Era uma coletiva. Né? Nenhum jornalista sugestionou, muito pelo contrário, cada um perguntava uma coisa, outra, e todos aproveitavam a resposta feita por um colega de uma rede, de outra, enfim. Ninguém obrigou ela a falar. Até porque se ela fala, não quero, eu não deixo. É simples assim. Não quero falar com a imprensa. Eu não permito que a imprensa entre. Ah, eu quero falar com a imprensa. Eu dou o direito dela falar com a imprensa, quem sabe ela conta alguma coisa que interessa. Muito obrigado. Fazer gentileza, passando. Eu gostaria de saber do senhor, delegado, primeiramente, se é comum na delegacia de Barra do Piraí e nas delegacias que o senhor comanda, a imprensa ter acesso às instalações, principalmente onde estão os réus, né, presos, os indiciados presos, e também se antes desse ingresso, os policiais, no caso da Suzana, se houve oportunidade do defensor público de plantão ou do advogado de Suzana ter ciência do que estava por acontecer. Maltratar os meus autuados, porque eu considero esse maltrato um presente para o acusado. Vai dar munição para ele questionar aquela decisão. Portanto, os meus acusados, os meus indiciados, os meus autuados são muito bem tratados, principalmente por mim, porque eu não quero presentear o criminoso, não é porque eu sou bonzinho, não, eu só não dou presente para criminoso, e maltratá-lo seria um grande presente que eu poderia dar. Então, eu não tive, nunca tive, o apoio da defensoria, porque ela não dispõe desse serviço, né? É comum os repórteres, sim, ingressar em instalações policiais, como em outras instalações hospitalares, em instalações públicas, sempre que autorizado. Se a acusada autoriza, quem sou eu para tirar o direito de imprensa, que é um direito constitucional? Eu não estou ali para bloquear o direito constitucional, eu estou ali para proteger o direito constitucional. Se ela permitiu, se ela abriu mão do direito dela de imagem e queria falar com a imprensa, eu cumpri o que a Constituição manda. Eu permiti que a imprensa tivesse o direito de liberdade de imprensa. Se ela fala não, todos os repórteres que sabem como eu trabalho, não é não, sim é sim. Quem manda nisso é o autuado. Não gosto de dar presente a quem vai ser autuado. Também não gosto que eles falem que foi impedido de falar com A, com B. Quem chegasse lá para falar, quem quiser falar com o meu autuado, seja antes ou depois da autuação, vai falar. Vai falar, não tem nada para esconder. Tem os meus autuados depois de autuado que tem família, não, pode ir lá. Enquanto estiver no meu domínio, é óbvio que é controlado, mas tem acesso a todo mundo, ele não está
isolado do mundo não está, digamos assim, esqueci até de pedir o termo, sigiloso, ele não está sigiloso, o acusado tem direito de falar com qualquer pessoa. No telefone, ligo do meu telefone quando já, muitas vezes liguei do meu, porque eu tive um problema de linha telefônica de implantação de delegacia legal. Eu só quero fazer meu papel, não quero problema. Eu gostaria de saber do senhor, se o senhor sabe, tem ciência de que existe a Defensoria Pública de plantão na parte noturna, ou seja, o plantão noturno da Defensoria Pública. O senhor sabia disso? Não, desconheço. É até bom o senhor disponibilizar pra gente, porque toda noite nós temos flagrante lá, e se for vier toda noite, nenhum deles tem advogados, porque não tem poder aquisitivo, e seria bom destinar um defensor exclusivo para o 88TP, porque durante a semana, dos 7 dias, provavelmente, garanto 6, tá? Se um ou outro escapar, é exceção. Então fique sabendo só para... Não, eu vou pegar para o senhor e vou pôr em prática. É muito bom. A Defensoria Pública de plantão, e não só, existe plantão, como são vários defensores. Não, pergunta, doutor. Não, porque... Eu já que estou esclarecendo, eu queria saber também, que eu tenho uma curiosidade minha, queria saber se esse defensor público de plantão, que suponho eu esteja na capital, se ele abrange a comarca de Barra do Piraí e as adjacências. Abrange o Estado. E ele sai de lá e se tiver um flagrante... Num caso como esse, onde a imprensa, inclusive entrevistou a pesada. A gente tem antes 100, 200 flagrantes sendo lavrados no Estado toda noite. Existem casos e casos, excelência. Olha só. O caso de hoje exige uma atenção especial. Não é o momento não, eu estou respondendo o que você me perguntou. Tudo bem. O caso de hoje exige uma atenção especial, o caso daquele dia exigia. Então, com certeza... Ele respondeu a pergunta já. Não, porque a acusada me falou outra coisa, em relação à delegacia de polícia. Tem matéria de prova que nós vamos ver durante a instrução. Eu gostaria de saber por que o senhor acha que maltratar um preso é um grande presente. Olha só, o princípio do nosso processo é o livre convencimento do juízo. É para isso que eu trabalho. Eu sou um dos primeiros nessa etapa. E se o preso é maltratado, é lesionado e chega aqui em juízo com esse histórico, é óbvio, se eu fosse juiz, passaria a desconfiar da legitimidade daquele ato. Portanto, para garantir o livre convencimento, que no meu trabalho, é o preciosismo do meu trabalho, meus presos são muito bem tratados. O senhor pode ter certeza disso. Se é para não dar esse presente ao preso, para que dê margem a ser questionado a atitude da autoridade policial e pôr em dúvida se aquele ato foi legítimo ou ilegítimo. Por fim, eu gostaria de saber o seguinte: se o acusado, o indiciado, se ele autorizar qualquer pessoa nas suas delegacias, inclusive a imprensa, sempre poderão entrar e... Se não for em risco, sempre poderão entrar. Tem exemplos disso diário, sempre poderão entrar. A Suzana, inclusive, deu entrevista no Xadrez, na Presídio, que é um lugar muito mais restrito e muito mais complicado de se chegar. E aí eu sofri um exemplo muito pior de dificuldade. O senhor vê que se o preso autorizar, a gente não pode tornar ele incomunicável com o mundo, não. A gente tem um certo limite a respeito disso. Sem mais excelência. Uma das perguntas de juízo seria essa, inclusive, se o senhor soube que após a autuação, depois dela estar já na penitenciária ou local de custódia apropriado, se ela deu uma nova entrevista. Deu nova entrevista. Isso foi quanto tempo depois da autuação, se você recorda? Mais ou menos, aproximadamente. Sei lá, uns 2 meses. Esse é um diário pessoal dela, estava na bolsa dela. Estava na bolsa dela. E, em sequência, nós temos aqui uma folha, parece uma folha de caderno de menina, né? Coraçãozinho, rosa e tal. Assinado por Suzana e, ao que tudo indica, destinada à mãe, né? Nunca na minha vida tive raiva de você. Ela achei um pouco de conflito. E está assinada por Suzana. O senhor, eu queria saber do senhor, porque eu, assim, eu... Não fiz grafotécnico. Não, eu fui delegado, o senhor sabe disso, tal. Eu sempre gostei dessa parte de grafotécnico, perícia. Mas não precisa nem ser, não sou perito grafotécnico, mas conheço um pouco. Dá para ver nitidamente que não foi a mesma pessoa que escreveu isso aqui e
e que escreveram essas outras cartas aqui. Dá para ver, inclusive, esses primeiros documentos aqui, que teriam até relação com essa suposta intenção de financeira em relação à família da vítima, pelo que consta da assinatura dela aqui do APF, converge, né? Converge, a princípio, ressalto, não sou perito, mas posso afirmar aqui que tem 90% de chance de ser a mesma letra, a Suzana que assinou o flagrante. Assinou o flagrante. E essas letras aqui coincidem. Agora essas outras aqui, destaco R, destaco F, completamente diferentes e estão assinadas por Suzana. Por Suzana não, o nome de Suzana. Isso não foi investigado? Não essa foi, divergência não foi investigado. Nada por um determinado coroa, que ela assim denominava. Inclusive uma geladeira, né? Uma geladeira. Disse que tinha bens incompatíveis com a renda dela de manicure, roupas de marca, bolsas e eu deduzo, até onde eu cheguei, é que ela queria pegar a criança, matar, sumir com o corpo e pedir um resgate depois. Ela não tinha estrutura para manter isso, queria o dinheiro daquela família que ela acreditava ser rica, e aí ela ia matar a criança, pedir um resgate, depois gastar o dinheiro sem perder a amizade, porque ela o tempo todo cercava a família como amiga. Então seria um motivo financeiro, segundo a sua concepção. Não? Formalmente, que o cara era homossexual. Quem? A Suzana, uma das Quem era homossexual? O pai da criança, né, que andava com o cara. Eu ainda perguntei, você tem ciúme dele com isso? Não, nem ligo. Quer dizer, não tinha sentimento, era uma coisa muito vaga, muito vasta, não dá nem para acreditar nessa situação dele. Ele havia falado isso exclusivamente, ou que ele simplesmente falou isso para justificar para a mulher. Né? Mas que não havia sentimento dos dois, eu vi que não havia. Só para finalizar, justificar o que para a mulher? Que aconteceu, né, uma traição para a esposa. Né? A esposa cobrou isso dele. Acho que ele só falou isso na polícia porque a esposa pressionou ele. Porque eu mesmo nem sequer perguntei. Entendeu? Ele foi mais uma satisfação familiar do que policial. Eu perguntei se ele tinha um caso com ela. Ele falou que não. Isso para mim bastava. Aí ele contou o resto. A pessoa chegou a uma conclusão pessoal de que o motivo teria sido dinheiro. Estava escrito. Oi? Estava escrito. Aonde? No bilhete. Que bilhete? Esse Esse bilhete chegou depois. Não chegou no dia. Não chegou no dia. No dia eu só sabia que ela tinha matado. Porra, óbvio que levei 10 dias, enchi assim. Isso aí foi um corre-corre danado. Só concluí isso no final. No final. Também não sabia que ela tinha um caso com um cara. Ela falou que o cara era homossexual. Entendeu? E ele que foi falado, falou que tinha caso com ela. Ele que falou que teve uma relação sexual no mês de junho ou julho do ano passado, e que ela teria dito que daria aquela vez e nunca mais. Isso. E eu nem perguntei isso. Eu perguntei se ele tinha um caso com ela. Está respondido, o juiz não tem mais perguntas, pode encerrar o depoimento. A senhora na delegacia falou que essa pessoa, interlocutora do telefone, ela voltou a ligar para a senhora, confirmando? Voltou a ligar, aí eu saí para lanchar, que eu tenho 15 minutos de lanche. Mas aonde eu trabalho, a portaria aonde eu trabalho, que é onde entra os pais, né, se quiser ir lá para... e a outra, que saem os alunos, fica muito longe da minha portaria. Eu fui para tomar um lanche, aí passei e vi ele sentadinho com a Gil. Aí eu peguei e falei com a professora dele vindo, eu falei, a mãe ligou e não veio buscar, tão preocupada com o horário do médico e não veio buscar. Voltei e sentei. Aí eu tomei meu café, voltei. Aí quando eu voltei de novo pro meu setor, ela retornou de novo a ligação. Aí eu peguei e falei assim, mas agora o menino já deve ter até subido para a sala. Ela, não tem como adiantar para mim, você adiantar, porque já está em cima da hora. E como não tem como eu ver se o menino ainda estava lá ou não, aí eu não fiquei sabendo mais de nada. Não tinha saído como a senhora estava pensando? Porque quando foi umas 3h40, a Gilma, que fica no portão, foi e tinha ido lá na sala da Carla, que a mãe chegou.
Aí quando a mãe chegou, que ela veio falar comigo, de não, vai, a mãe do menino tá aí. Aí eu falei, que isso, Gilma, tá nada. Porque a mãe do menino que me ligou ainda falou que a Manuela vinha buscar. Aí ela pegou e falou assim, não, a mãe tá aí. Aí eu fui acompanhando ela. Quando eu cheguei no portão, que eu vi a mãe, aí eu já comecei a ficar em desespero. Falei, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa. Aí foi a hora que a irmã Irena encontrou. Ai, meu Deus. Aí foi a hora que a irmã Irena encontrou comigo e me chamou a minha atenção, falando pra mim o porquê que eu não tinha passado a ligação pra coordenação. Aí eu comecei a chorar. Falei, ai, irmã, desculpa, irmã, mas eu não... Ela ligou assim, tão nervosa, tão naquela coisa, dizendo que era mãe, que eu fiquei com pena dela perder o médico. Aí começou a confusão, eu fui. Ela foi com o Vicente. Foi demais. E ainda me chamou de tia de não. A senhora conhecia a mãe da vítima fisicamente, dona Aline? Não, eu conhecia assim de vista, porque tinha me tirado do portão e eu que sempre pegava as crianças no portão. Acusada na delegacia, tinha um repórter lá, cinegrafista, etc. Como hoje aqui. Tinha? Tinha. A senhora viu algum repórter, algum jornalista fazer qualquer sugestão, qualquer ameaça, qualquer, enfim, influenciar o que a moça estava dizendo? Não. Muito obrigado. Doutora defesa. Edinalva, eu gostaria, para complementar a pergunta do advogado de acusação, eu gostaria de saber de você o seguinte: se você chegou a ver a Suzana na delegacia. Vi. Você chegou a vê-la dando entrevista? Vi. E nessa hora, a senhora sabe dizer que os policiais, pessoas que estavam lá, teriam obrigado a Suzana a dar entrevista, ou ela deu porque quis? Ela deu a entrevista dela porque ela quis. Então tá bom, muito obrigado. A senhora foi arrolada nesse processo como uma das testemunhas do Estado Público. A senhora é funcionária da escola? Sim. De Janeiro? Sim. Onde eu vim te estudar. A senhora conhecia a acusada, Suzana, anteriormente? Nunca tinha visto, né? Não. Vou lembrar que a senhora vai depor aqui sob compromisso de dizer a verdade, não pode mentir e não emitir a verdade. Passar a palavra para o promotor. Boa tarde, senhora. Boa tarde. A senhora trabalhava no Colégio Rio de Janeiro? Sim. Trabalha ainda? Trabalho. Há quanto tempo? Eu trabalho há 25 anos. A senhora estava no colégio no dia 25 de março desse ano? Está. A senhora participou, presenciou alguma coisa relacionada à saída da criança da escola? Foi eu que entreguei a criança para o táxi. A senhora pode narrar para o juízo como que foi essa entrega, ou quem pediu para a senhora entregar, como é que aconteceu? Eu estava entre dois recreios. Desculpe que eu estou nervosa. Eu estava entre dois recreios. O primeiro recreio é 2h30. E o segundo recreio é 2:50 e desce. Quando o primeiro está subindo, o outro está descendo. Aí, antes do primeiro recreio, a auxiliar da professora veio com o menino para mim, com o João Felipe, e falou para mim assim: tia Gilma, a tia... Posso citar o nome? Pode, da professora? A tia Bia pediu para mim te entregar o João Felipe, que a mãe ligou que o táxi está vindo buscar. Mas como já era de costume ali na escola, às vezes as mães mandavam o táxi buscar a criança, eu sempre entreguei a criança para o táxi. Não, fui no dia à noite. Quando a senhora foi na delegacia, a acusada estava lá? A senhora foi em casa? Não cheguei a ver, não cheguei. Mas disseram que ela já estava lá? Ah, não, ela estava lá, eles chegaram com ela assim, mas eu nunca vi aquela pessoa na minha vida. Mas ela estava lá?
Eu vi, ela chegou aí, quem falou assim, aquela ali que foi, mas eu olhei assim, mas eu estava sem óculos, já não deu nem para mim assim, fixar muito. Tinham repórteres, como tem hoje aqui, cinegrafistas? Não. A senhora não viu? Então, muito obrigado. Excelência, eu não ouvi se a senhora falou. A senhora conhecia o taxista que foi lá buscar? Não. Nunca tinha visto? Não. Mesmo assim, achou normal aquela O pessoa... taxista vim pegar, porque ele estava com crachá de taxista. Muito obrigado. Rafael, sua figura aqui como uma das testemunhas avaladas pela acusação. A primeira coisa que eu queria saber é se o senhor conhecia anteriormente a acusada, Suzana. Em frente ao portão que você tem vista para o pátio, aí ela, o telefone na orelha e falou, olha ele ali, você pega ele para mim? Aí eu passei o primeiro portão, aí cheguei o segundo que dá acesso para o pátio, aí tava a professora. Então eu vim pegar o João. Isso senhor estacionou o carro e foi andando? Isso. E ela ficou lá no banco de trás? Ficou no banco, no cara, no celular. Tinha. O senhor assistiu ela dar entrevista para o Não. Costa? Não assistiu? Não. Mas alguém me contou que ela deu entrevista para a delegacia, ao repórter? Disseram alguma coisa sobre essa entrevista? Fizeram algum comentário sobre essa entrevista? Na delegacia? Na delegacia, é? Não, comigo não. Não comentaram nada Não. com o senhor? Muito obrigado. Eu não ouvi o senhor falando, né, em relação ao telefonema que o senhor deu para casa, né? O depoimento da família que não estava batendo com o meu, do horário. A família afirma que nesse horário ela não estava lá. Só que, para mim, a família da casa onde ela usou o telefone. Onde estava instalado o fixo. Só que eu tenho pra mim que não tem como. Que eu falei com ela no fixo. Logo depois ela já me liga do telefone. Não pode a pessoa que atendeu o fixo lá, que o senhor pode ter se confundido, está com a voz ligado imediatamente para ela, procurando aqui. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Ligado errado, você deve estar me confundindo. Aí foi nessa hora que eu escutei alguém falando, devolva essa criança, devolva essa criança. Aí parece que ela falou, não dá mais. Na delegacia, o inspetor falou comigo que nesse horário ela não estava nessa casa e eu não escutei falando devolva essa criança. Suzana, se é ela mesmo que estava envolvida nessa questão toda, o senhor pegou, levou ao colégio, Sim. levou a criança, ficou no hotel, o senhor então reconhece. Né? Sim. Pode ir. Eduardo de Souza Fernandes, é o senhor? Sim, senhor. Boa tarde. A compra do semanal do hotel. E o senhor teve contato com a acusada nesse dia? Não, senhor. Eu não tive, sim, senhor. Como é que foi esse contato? Narra para o juiz aí como é que foi esse dia. Ela chegou por volta de 1 hora, 1h30. Subiu ao hotel, falou que estava vindo, se não me engano, de Volta Redonda. E o marido dela iria buscar ela no final da tarde, por volta das 5 horas. Ela subiu, ficou um tempo no hotel, desceu, falou que ia almoçar, voltou, subiu e ligou do apartamento falando que que a afilhada dela, o afilhado dela ia ficar com ela, se teria algum problema. Excelência, você poderia abrir os autos, emprestar os autos a partir de dias? São as imagens? São as imagens, é porque aqui está nítido para ele confirmar. Folha 8 e 9 seguinte. 8 e 9 seguinte. Fosse exibido a ele para ele ver se... tem mais aqui da recepção. Sim, são depoimentos do hotel, sim. Os horários que estão consignados aí também confere. Só aí no vídeo aí, Facebook. Isso mesmo.
Ela mesma. Papel, criança, saiu da Sim. criança, olha uma área. Ela mesma. Senés Marcolino de Oliveira, o senhor? Sim. Boa tarde. Boa tarde. O senhor foi arrolado aqui como testemunha de acusação, juntamente com outros. Queria saber se o senhor conhecia a Suzana anteriormente. Levou aqui qualidade de testemunha, também levou, mediante compromisso, dizer a verdade, não pode mentir e nem alterar a verdade sobre os fatos. Tá? Para reconstruir o juramento, vou passar a palavra para o documento. Madrugada, quando as emissoras de televisão começaram a chegar e trouxeram. Isso, essa visão. O senhor viu algum repórter, alguma repórter, algum jornalista induzir, coagir, obrigar ela a fazer qualquer tipo de declaração? Foi espontâneo. Muito obrigado. Confirmo que ela estava. A moça que sobreviveu? Sim. Estava com cabelo diferente na Muito época? diferente. Sabe o quê? Ela estava com o cabelo estava com curto, Chanel, bem escovado para dentro. Ela estava com um vestido florado. A bolsa era uma bolsa em bege com detalhe dourado. O senhor se chama Michael Santiago Olímpio? Sim, senhor. O senhor foi arrolado como uma das testemunhas pela acusação. Tem conhecimento do fato, né? Suzana está sendo acusada de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Nesse momento vai ser feita sua inquirição, o senhor depõe sob compromisso de dizer a verdade, não pode omitir a verdade sobre os fatos e nem alterá-la, ok? Depõe sob juramento. Vou passar a palavra para o doutor Procopio, começar com o Boa tarde, senhor. Conhece a acusada? Conheço. Conhece por quê? Morei com ela um tempo, quase um ano com ela, entendeu? Me separei que não damos certo, entendeu? Aí fiquei uns 8 meses separado dela, aí que ocorreu essa morte que aconteceu aí. E morreu essa criança aí teve que vir aqui, envolvido, né? Senhor... Tinha jornalista na delegacia, repórter, tinha muitas, mas ela não estava no local onde estava o jornalista. Não, então obrigado. Senhora Suzana do Carmo de Oliveira Figueiredo, a senhora tem ciência aqui da acusação que para contra a senhora nesse processo, está sendo acusada de homicídio no momento transferido, homicídio triplamente qualificado, segundo o Ministério Público, e ocultação de cadáver. Fato este praticado dia 25 desse ano, 5 de março. Esse momento é o momento de ser interrogatório. A senhora teve a oportunidade de falar nos autos na delegacia, lá a senhora ficou em silêncio. Aqui a senhora também tem esse direito, o direito ao silêncio. Se a senhora usar esse direito, fizer uso desse direito, não importa prejuízo para a sua defesa. Mas em contrapartida, esse é o momento que a senhora quiser exercer sua autodefesa, esclarecer os fatos, de acordo com a sua versão, esse é o momento. Só que se a senhora ficar em silêncio, isso não importa prejuízo para a sua defesa. A senhora vai falar, vai responder as perguntas, ou vai ficar em silêncio? Então a senhora tem ciência da acusação, a senhora sendo acusada de ter matado o menino João Felipe. Queria saber primeiramente se isso é verdade. A senhora matou o menino? Verdade. E a questão de colocar o corpo dele na mala, sair do hotel, depois colocar o corpo dele na mala no interior da sua residência, onde o corpo foi encontrado. Também isso é verdadeiro, a senhora colocou o corpo na mala. A segunda coisa que eu queria saber, qual foi o motivo do crime? O que a senhora pretendia? E a senhora pode contar o que aconteceu desde o início. Excelência, ela mais uma vez pede para que a imprensa não acompanhe o depoimento dela, porque ela entende que a privacidade dela, que a honra dela está em jogo. Marcos Lang, defensor público. Qual foi o motivo alegado pela manicure para cometer o crime? Olha, na verdade nem ela sabe. Foi um ato impensado, ela está arrependida, ela confessa, e para mim, que sou defensor público, para nós defensores públicos, isso é muito tranquilizante, porque nós sabemos o quanto é difícil fazer uma defesa de uma pessoa na situação da acusada Suzana. Então fica mais fácil para a gente, mais tranquilizante, e eu tenho certeza que a Defensoria Pública sai daqui com um sentimento de dever cumprido, e quando vier o plenário, mais uma vez a gente vem para poder representar a Suzana, mas já sabendo
que o que nós vamos sempre pleitear, sempre dar a ela é a certeza de que foi um julgamento justo dentro dos limites da legalidade. O delegado alegou que ela teria matado por dinheiro, depois corpo e depois pediram um dinheiro do resgate. O senhor acredita mais nessa versão ou na versão que ela teria se vingado do pai da criança por uma rejeição amorosa, alguma coisa assim parecida? Não, ela alega que realmente ela estava endividada, que ela estava precisando pagar umas dívidas e que por conta disso ela teria planejado a morte do menino, mas que na verdade não seria a morte o objetivo final. Ela tinha a intenção de sedar o menino e devolvê-lo à família. Porém, no momento de desespero, pelo menino ter reconhecido-a, ela acabou cometendo homicídio. Mas sedar o menino para depois pedir depois com um dinheiro de resgate no bolso, depois que receberia o dinheiro, devolveria a criança, é isso que eu estou entendendo? Não? Sim, sim. Ela queria que a família levasse o dinheiro para trás da prefeitura e ela em seguida devolveria a criança sem nenhum tipo de lesão, sem nenhum tipo de violência. Então a intenção do sequestro? A intenção era o dinheiro, era ela poder pagar as dívidas dela. Ela estava desesperada por conta das dívidas que ela tinha e com certeza esse crime não teve nenhum motivo sentimental, nem nenhum envolvimento com o pai da criança. Entendeu? Ela confessou em juízo, teve um rasgo de dignidade e confessou em juízo, quer dizer, melhor não poderia ser para a acusação. Entendeu? Eu só insisti naquela questão da imprensa, porque eu assisti o programa, ela confessando, um programa, não vou dizer o programa, tem vários, mas eu não sou de assistir esses programas, fui na casa de um amigo, ele estava com a televisão ligada, e eu vi, fiquei assustada, eu vi ela confessando. Quer dizer, há uma defesa nos autos dizendo que ela teria sido induzida, sugestionada pela imprensa, Então eu apenas insisti naquela linha para legitimar a confissão dela perante as emissoras de televisão. Nos nossos dias, né? Enfim, isso eu perguntei. Tinha um caso? Não. Resposta é não. Então não tinha. A Suzana mesmo fala que não tinha. Fala que o cara poderia ser homossexual, enfim, cada hora ela contava uma história e falou isso O primeiro depoimento foi do delegado responsável pelo caso. José Mário Mena disse ao juiz que acredita que o crime foi cometido por interesse financeiro e que o pai da vítima e Suzana não tiveram um caso. Porém, questionado pelo advogado de defesa, afirmou que Suzana e Heraldo tiveram sim uma relação sexual no ano passado.